Olá, começa aqui mais um programa Análise Direta dos Estúdios de São Paulo. Eu sou Renata Admiral. Nosso assunto de hoje será como lidar com a birra infantil. Quando a criança grita, bate ou se joga no chão quando é contrariada. Já deve ter acontecido com você ou então pelo menos perto de você. As birras começam por volta de 1 ano e meio de idade e geralmente se intensificam aos 2 anos e meio. Mas será que é normal? Você sabia que para as crianças essas atitudes são uma forma de comunicação? Então cabe a nós adultos tentar entender o que a criança está tentando nos dizer. Para conversar comigo está aqui a neuropediatra, doutora Karina Weiman. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Renata. Obrigada. Doutora, birra é apenas falta de educação da criança? De jeito nenhum. Birra é uma fase natural do desenvolvimento infantil. Ela deve existir, mas ela deve existir por um curto período. Se reforçada, aí ela vai perpetuar. E perpetua até a fase adulta. Entendi. Como você mesmo disse, porque é uma forma de defesa. Defesa alguma coisa. É uma comunicação não verbal e deve ser valorizada. Só que não ao ponto de supervalorizar. Né? Então, valorizada dentro do esperado para a faixa etária e do que a criança quer, responder adequadamente para não perpetuar, para passar por essa fase tranquila, sem virar um transtorno. E começa muito cedo, né, essa birra, pelo que a gente viu? Começa por volta de 1 ano e meio, mas é muito mais comum por volta dos 2 anos. É como a criança vai mostrar suas insatisfações. Quando contrariada, muitas vezes ela se joga no chão, bate as perninhas, grita e fica esperando os pais irem lá buscá-la, afagá-la. Então, o ideal é não valorizar nesse momento. Explica o porquê do não, provavelmente sempre é diante de um não. E aí, depois disso, se ela quiser continuar fazendo a birra, já é um problema dela. Se ela tem o cognitivo, que é a inteligência preservada, a função dos pais é orientar e dar o suporte emocional, atender a demanda da criança, explicar o porquê do não, claro, com bom senso e boa vontade, dentro do adequado para a faixa etária, dentro do entendimento dela. Sim. E aí esperar que ela saiba lidar com aquele não, com aquelas respostas. Não deu certo numa primeira vez, explica de uma forma diferente, até você perceber, porque cada criança é uma criança e os pais conhecem elas melhor do que ninguém. Então, a gente tem que deixar, respeitar. Eu acho que o respeito da birra nessa faixa etária, entre 2, 3 anos, até os 4 anos, a gente ainda tolera como normal, porque tem crianças que atrasam um pouco. Principalmente no comportamento, elas têm um desenvolvimento um pouco atrasado. Por conta do ambiente, né, como que ela foi criada e tudo. Mas assim, passado 4 anos, a gente já tem que intervir. Tem alguma coisa errada. E me diz uma coisa, com 2, 3 anos, a criança já entende? Porque eu vejo muitos pais falando assim, mas ela não entende ainda, não sabe. Já entende. E é engraçado, ontem mesmo eu tive com uma prima e a criança dela tem 2 anos. Estava no chão fazendo a birra. Aí eu perguntei, falando com o pai da criança, falei, ele sempre faz isso? Ah, agora está com essa mania. Aí eu falei para ele, mas o que vocês fazem? Quando eu vi, estava um primo dando um biscoitinho passatempo. Eu falei, olha lá, ele está fazendo uma coisa inadequada, ele está reforçando, né, a birra. Então, nessa hora, tem que pegar ele no colo, olhar nos olhos, perguntar o que está havendo. Por que você está fazendo isso? Aí ele vai falar, e aí você vai explicar o porquê que não dá negativa. E aí abraça, fala, e pode propor outra coisa, né? Porque o poder de abstração dessas crianças são muito pequenos ainda. Então, a gente tem que pode tentar destoar a atenção para uma outra coisa mais interessante. É uma forma. Sim. Agora, se repetidas vezes você explicar, ela naturalmente ela vai perceber que não é com a birra que ela consegue as coisas, né? É calmamente, conversando. Só que é muito comum hoje em dia o atraso da fala. Então, esperar a criança falar, muitas vezes não vai conseguir. Hoje, por que é comum esse atraso? Isso está cada vez mais comum. Eu atribuo ao excesso de tecnologia e ao excesso de falta de tempo dos pais. Entendi. Excesso do mercado de trabalho para pais e mães.
Então, porque eles têm pouco tempo, muitas vezes ficam com babá, com vó, que não tem tanta disponibilidade quanto nem mesmo a mãe antigamente, quando não trabalhava, cuidava da casa e tudo, mas as crianças tinham um melhor aporte de tempo, né, de atenção. Hoje, pela correria do dia a dia, e não é culpa dos pais, isso naturalmente, a evolução trouxe os pais para o mercado de trabalho, e a mãe hoje, ela não é tão presente quanto antes, fica com uma avó que muitas vezes tem uma dificuldade de locomoção, então prende o netinho num chiqueirinho, num lugarzinho para não ter que sair correndo atrás, bota ele para ver uma televisão, um desenho que muitas vezes não conversa, não tem nem verbalização. O Minion mesmo, eu estava vendo outro dia, ele não fala, ele solta sons. Sim. E a gente que vai entendendo o que a gente quiser. E a criança, então, ela fica olhando aquele movimento, que o movimento atrai uma criança, mas não desenvolve a verbalização, a comunicação verbal. E a mesma coisa a gente vê no restaurante, a criança começa natural isso, a criança é muito curiosa, que é descer da cadeirinha e explorar o ambiente, andar para tudo que é lado. E os pais querem jantar, conversar com amigos, com familiares, então aí eles pegam e dão um tablet, um celular na mão para ver o videozinho. O menino sabe achar o vídeo no YouTube, sabe tudo. Não sabe ler, mas sabe achar o vídeo. Mas ele não tem interação, ele não interage, ele fica ali passivamente olhando, né? Cria conexões neuronais naquele sentido tecnológico, mas falta comunicação. E eu percebo hoje no consultório, é muito comum, os pais não conversam com as crianças. Eles vão lá, ajudam num silêncio, a criança cai, vai lá, levanta, não fala, passou, caiu. Fala assim, isso acontece. Conversar, eles não conversam nas mínimas situações do dia a dia. Júlia, né? Que triste isso. É triste e é muito comum. Hoje eu falo que 99,9% da demanda do consultório hoje são crianças com menos de 3 anos que não falam e com suspeita de autismo, porque a comunicação já é muito rudimentar ou às vezes inexistente. Ela tende a brincar sozinha, né? A ficar sozinha, principalmente filho único. É muito mais comum quando o filho é único. E os pais mais velhos, por conta do trabalho e tal. Então, a comunicação verbal fica complicada. E isso auxilia nesse aumento da birra. Auxilia, porque a forma que ele tem... forma de comunicar. Falta de entendimento dos dois. E aí, ontem, o pai dessa criança virou e falou, não, mas é que ele não entende. Eu falei, então, ele entende. 2 anos, entende. Ele entende mais do que você pensa. E me diz uma coisa... Tem fases da birra? Então, com 2 anos, geralmente, a criança costuma fazer um tipo de birra. Com 3 anos, ela já muda. Nos 4, ela já está num outro nível. Quais são essas fases de evolução da birra? Aí vai de acordo com o universo de conhecimento. Inclusive, até o idoso tem a birrinha dele. A birrinha é uma defesa, um mecanismo de defesa. É uma regressão. Regredir até a fase adulta é comum como mecanismo de defesa. Precisa saber lidar com aquilo. E tanto na criança quanto no idoso, se você reforça, vai perpetuar. Então, assim, por exemplo, o adolescente, quando está revoltado, a birra dele é geralmente por uma coisa inadequada, né? Então, ele sai sem avisar, ele desafia, ele tem mais um comportamento questionador, desafiante. Isso é comum na fase da adolescência. É uma defesa, porque ele tem uma necessidade de aceitação social muito grande. E, como defesa, ele quer se colocar, se impor. Por volta dos 6, 7 anos, que é a fase dos medos, eles podem fazer coisas assim, do tipo bater porta, quebrar coisas para chamar atenção. Entendi. Não mais jogar no chão. Mas, assim, fazer coisas erradas. E que é muito comum, que a gente já comentou aqui, sobre o TOD, o transtorno opositor desafiador, que começa depois dos 4, 5 anos. Então, assim, se a mãe, ou apagar a luz, que eu até dei o exemplo, do consultório mesmo, fica apagando a luz para chamar atenção, fazem coisas com a sua volta, no momento, assim. Essas crianças têm consciência disso, não está só brincando ali com a luz, está tentando te irritar. E aí que é manipulação mesmo. Entendi. E quando eu pergunto para os pais, o fulano é manipulador?
Alguns já na hora falam, sim, claro. Outros falam assim, como assim? O que a senhora chama de manipulação? Aí eu explico, por exemplo, fez uma coisa errada, vem dar um beijinho, vem ganhar emocionalmente, ou faz coisa errada para chamar atenção. Isso é manipular o ambiente. E se você, de novo, reforça, você perpetua. Então, é muito, muito comum. Isso considerando que ele tem o cognitivo adequado, a inteligência preservada. Sim. Eles são muito... eu digo sem vergonhas, porque eles sabem do que estão fazendo. São sapecas mesmo. Sapeca. Faz pra chamar atenção, mais inteligente. E tem criança que dá nó em adulto. Porque, por exemplo, teve até um caso que os pais brigando, o menino de 4 anos trancou um no banheiro e outro no quarto e falou, vocês não vão brigar mais. Trancou os dois e falou, vocês vão ficar aí um pouco mandando. Tem criança que manda nos pais. E organiza o ambiente. Quando os pais não dão conta, né? Quando não dão conta. Então, assim, hoje o que eu percebo é que a questão de autoridade é importante. Os pais estão perdendo a autoridade. Por essa culpa, imagino, o que eu percebo é muita culpa. E para poder suprir essa falta de tempo, eles acabam ofertando mais do que a criança precisa. Sim. E a criança inteligente percebe e toma conta do ambiente. E me diz uma coisa, tem diferentes birras? Aquela birra que é para chamar atenção, aquela birra de uma criança que é extremamente irritadiça, então ela chora para comer, ela chora para tomar banho, ela chora para isso, ela chora para aquilo. Qual que são, para os pais entenderem o seu filho, né? A essa, que nem quando o neném nasce, a mãe fala, esse chorinho é de fome, esse chorinho é a fralda, sabe? Esse chorinho é cólica. A gente também consegue enxergar isso na birra? Qual o tipo? Sim, é importante enxergar, porque assim como todo no desenvolvimento infantil, birra, fome ou o choro quando bebê, tudo que passa para mais ou para menos tem que tomar cuidado, tem alguma coisa errada. Aquilo que está dentro da fase esperada e por períodos esperados, ok. E muitas vezes os pais se perdem na intensidade e na frequência de tudo isso. E o choro é uma coisa muito importante. Quando vem uma criança com qualquer queixa, a gente tem que saber desde a barriga da mãe até hoje o quanto ela mexeu na barriga da mãe. Os movimentos fetais para a gente traz uma informação muito importante, porque ela já era muito agitada comparando com a gestação, ou mexia pouco, aí era um bebê que não reclamava de nada e tá com fome, eu estava com fralda suja, nunca queixou de nada. E aí o outro já era muito irritado e chorava por tudo, nunca dormia. Isso para a gente tem uma importância, tem um valor, né, na anamnese que a gente faz. Você vê que são os extremos opostos. E isso tudo é importante perguntar e saber fases. Por exemplo, se aconteceu alguma coisa que fez a criança se comportar daquele jeito. A gente tem que tentar rastrear se isso faz parte do perfil da criança desde que nasceu ou se foi pontual. E se foge para o mais ou para o menos em tudo, um sono que é muito pequeno, assim, a gente espera que durma a quantidade determinada de horas lá e não dorme, ou não tem fome, ou tem fome demais, essa compulsão alimentar. Isso tudo a gente tem que observar, perguntar para os pais. Eles têm que identificar justamente só que infelizmente eles identificam quando já tem prejuízos, né, ou social ou acadêmicos, e aí buscam um profissional. E não necessariamente falam para o pediatra, geralmente eles vão direto para um psicólogo, aí o psicólogo trabalha até um certo ponto e depois começa a patinar, porque foge da causa, ele trabalha ali o sintoma, mas se não trabalhar da causa não resolve o que está provocando o sintoma. E aí que entra o neuro, e muitas vezes até o pediatra não percebe, são coisas sutis no dia a dia, na correria do dia a dia. Eles acham, é normal, ele é diferente, ele é mais irritado, mas isso deve ser valorizado sim, e deve ser buscada ajuda. Perfeito. Bom, a gente vai continuar conversando no nosso próximo bloco. Eu recebo aqui a doutora Karina
Weiman, que é neuropediatra. Estamos falando sobre birra, né, nas fases aí infantis. E depois eu vou entrar um pouquinho para saber se adultos também tem birra. Então você fica aí, aguarda. Para você também achar a gente lá no nosso canal do YouTube, é só colocar Análise Direta. No nosso Facebook pode compartilhar a entrevista também. É o programa Análise Direta, dá aquele like. E você também pode participar através do nosso WhatsApp, mandando suas considerações, suas perguntas. É muito simples, é só mandar uma mensagem para 011 São Paulo 992247760. E se você estiver em algum outro país, é só colocar 05511 na frente do número, tá bom? Programa Análise Direta já volta. Olá, estamos de volta. O programa Análise Direta debate sobre como identificar a birra infantil. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui a neuropediatra, a doutora Karina Weiman. Doutora, para continuar o nosso bate-papo do bloco passado, eu tenho algo para acrescentar sobre essa questão de quando a criança faz birra em público. Se o poder da criança naquele momento é amplificado, e ela percebe isso, essa questão, porque os pais ficam muitas vezes constrangidos com aquela situação e fazem de tudo para resolver a situação. Se elas percebem que o público, né, que está ali, toda aquela plateia reforça a birra dele. Sim, isso é muito comum. Os pais sempre chegam com essa queixa e muitos falam assim: doutora, eu não estou conseguindo ir no restaurante com ele. A gente não vai mais no shopping, porque chega no shopping, ele quer alguma coisa e se a gente não dá, ele se joga no chão. E aí os pais, para quietar ele, assim, tentar interromper aquela situação de forma imediata, porque começa a acumular pessoas em volta, curiosos, sim, muitas vezes repreendendo os pais. Que acho que os pais estão maltratando ali a criança. Teve mães que já falou, olha, já chamaram segurança do shopping, achando que eu estava batendo nele. Eu só estava tentando contê-lo fisicamente, porque ele estava se jogando no chão, debatendo. E eu achei que ia chamar o conselho tutelar. Muitos pais ficam em situações complicadas. Tem pais que são muito bons e sabem lidar com isso, e tem pais que se perdem para mais ou para menos, assim como as crianças. Então, aí o pai que vai lá e executa o pedido da criança. Sim, para já acabar ali logo. Para acabar logo esse episódio, sim, porque ela fica com vergonha, principalmente o pessoal do interior, ou que vem do interior, que tem mais essa percepção do julgamento alheio, eles valorizam mais isso. Outros não estão nem aí, deixa acontecer e a coisa vai aumentando e tomando uma proporção, às vezes, desnecessária. Sim. E outros pais não bola, viram as costas e vão embora e a coisa acaba. E eles já me trazem que era assim, mas eles não deram bola e aí melhorou. Então esse é o mais correto? É o mais correto, mas é aquela coisa, com bom senso, boa vontade e tudo. É aí que os pais conhecem seus filhos melhor do que ninguém, sabe como fazer. Então, essa relação entre pai e filho é importante você estreitar, você conhecer seu filho, ele conhecer você, o que pode conseguir de você, e essa relação é o que é o ideal. Então, assim, você pode agachar, pegar no colo, olhar nos olhos de forma fugaz, não dá para ficar fazendo sermão, mas falando assim, vamos combinar que a gente vai comprar esse brinquedo no dia das crianças, porque hoje não é dia de brinquedo, hoje a gente veio passear. Hoje a gente pode ir num brinquedo tal, vamos fazer um joguinho, aí vai lá no Play Center, lá aquelas coisas de jogos, vai lá dar uma jogadinha, fala, nós vamos jogar uma coisa hoje, e aí no dia das crianças a gente vem comprar esse brinquedo que você quer. Combinado, aí sela a combinação, faz alguma coisa ali para selar. Isso é importante para a criança. Movimentos para ela entender e sedimentar aquilo ali. E aí fala assim, mas não é assim que você consegue, não é chorando, fazendo. Mas aí eu falo isso para a mãe, mas doutora, a criança vira do avesso ali, nem tá. Aí se eu vou segurar, o pessoal chama segurança e fica numa situação complicada.
Então, assim, uma forma é ou levar para o banheiro e ter uma conversa mais reservada, para não ficar expondo. Agora, o que não deve ser feito é gritar com a criança no meio da rua, né, em público, discutir, bater e puxar, ou levantar correndo. Então, assim, vamos levantar, você é mocinho, falar com um tom mais tranquilo e tal. Aí, muitos pais falam assim, doutora, é fácil falar, né, que a senhora não está lá na situação para ver. E realmente, tem crianças até no consultório que dão trabalho. Eu estou conversando com os pais, o fato deles estarem sentados na minha frente, me dando atenção na primeira consulta, que eu estou perguntando desde a barriga da mãe até hoje, para rastrear detalhes que são muitas vezes importantes, ele está lá, destruindo o consultório. Eu falo, pode deixar destruir. E pega os lápis de cor, joga, risca a parede. Eu falei, no primeira consulta pode deixar tudo, que eu quero ver como a criança lidar em relação à nossa conversa e ele não tendo atenção, e como vocês vão repreender para eu conhecer. E eu vou fazendo, inclusive, intervenções durante a consulta. Eu vou falando, olha, em vez de fazer isso, vamos fazer diferente? Por exemplo, a criança quer um brinquedo lá que está em cima do móvel. Quero aquilo, eu quero ver se a criança sabe pedir, se ela aponta. Enquanto eu estou fazendo a anamnese, eu já observo tudo isso. Já estou de olho. E aí eu consigo ver como o pai reage. Aí o pai já vai lá, pega, enquanto está falando comigo, pega, nem olha para a criança. Aí eu falo, então, pai, vamos fazer diferente? Vamos trocar. Pede para ele escolher um brinquedo para botar no lugar daquele que você vai retirar. E aí você negocia com ele. Você pode levantar, quando ele não consegue explicar qual que ele quer, ou verbalmente ou por gesto, pega ele no colo, aproxima do brinquedo e fala, qual? Pega você. Então você está dando condições para ele pegar. Ele se sente importante dele mesmo pegar. Então, assim, ele quer atenção. Ele está fazendo aquilo porque ele quer atenção. E você coloca isso de uma forma, acho que é muito clara, né? Pegar no colo, abaixar na altura da criança, isso, olho no olho. Isso tudo, esse contato, você baixar e não ficar gritando de cima, isso faz a diferença para a criança. Total diferença. É o que eu falo, respeito, respeita. A criança precisa de respeito. Não é porque é criança que é burra, que não entende nada. Como aconteceu ontem, o pai dessa criança de 2 anos falar que ele não entende ainda e estava de fralda. Eu falei, por que ele está de fralda? Porque ele não fala. Eu falei, então quer dizer que mudo, surdo nunca vai desfraldar? Ele vai sempre precisar de usar fralda? Não, você tem que... Ele já tem controle esfinteriano, já mielinizou todo o sistema nervoso, que é sempre crânio-caudal, né? Primeiro segura a cabecinha, firma as costinhas, depois engatinha, anda, e por último o controle esfinteriano, vesical e anal. Então, assim, ele já tem condições de controlar o xixi. Aí ela, é mesmo, ele não faz xixi na fralda de dia, fica seco. Eu falei, então tá na hora de tirar. Conversa com ele. E se ele fizer xixi na calça, fez. Aí mostra pra ele, molha. Vamos trocar, então? Não pode fazer xixi na calça. Então, aí vai explicando. Ele não sabe as coisas que acontecem. Você tem que explicar para ele. Sim. Cabe aos pais orientar. Da mesma forma, questão da birra. A birra é para chamar atenção. É um mecanismo natural. É uma defesa. Ele quer atenção. A criança precisa de atenção. Então, assim, você tem que atender a demanda da criança, mas sempre de forma adequada. E no caso da básica chantagem, se você fizer isso, eu te dou isso, da compensação, assim, para a criança, isso funciona, não funciona? Eu sempre oriento os pais, sempre reforçar o positivo e não dar muita bola para o negativo. Então, assim, fez certo, bonifica. Eu prefiro que bonifique do que você penalize. Quando você penaliza demais, a criança desmotiva, ela não quer mais saber tudo, ela sempre leva chumbo, para que ela vai? Então não dá certo, então você sempre tem que ir para o que é bom, para o que é melhor. Sim. Fez coisa certa, ganha alguma coisa, mas você tem que dar a chance da criança fazer para conquistar, não dá na hora. No consultório, muitas vezes, a mãe ali desesperada, gritando, já aconteceu muitas vezes de eu estar atendendo os pais. O pai fica até em pé para conter a criança, para controlar ela, e a mãe sentada ou vice-versa. Então eu falei, pai, por que você está em pé? Vamos sentar, senta aqui na minha frente. Lá pela sala, eu deixo um tempo assim para sentir. Sim. E o pai toda hora respondendo, mas lá acudindo a criança. Aí eu botei ela ali na minha frente e falei, senta aqui. Não, mas porque aí ele vai... Eu falei, deixa eu destruir. É para destruir mesmo. Aí ele tá lá, joga brinquedos, faz essa coisa. Aí daqui a pouco, aí eu falei, mas não dá bola, continua conversando comigo, não dá bola.
Aí daqui a pouco a criança vem para perto de mim com um brinquedo. Aí ela vem, aí eu falei, que bonito, um carro. Como que faz o carro? Vrum. Aí ela vem, eu falei, pega o aviãozinho, que a tia vai te mostrar como é que brinca. Aí ele traz o aviãozinho, eu mostro o botãozinho vermelho que tem, que faz mó barulhão, luzes. Aí ele vai lá, aprende. Falei, olha que legal o avião, agora você. Aí ele faz. Aí ele vai lá, brinca com o avião muito tempo e não faz coisa errada. Aí daqui a pouco eu tô conversando com os pais, ele começa de novo a fazer birra, eu falo pros pais, não dá bola. Daqui a pouco eu vou lá, mostro outro brinquedo como brinca, ele fica brincando com o brinquedo um tempo, depois esgota o interesse e muda para outro. E vai explorando, eu falo, traz aqui que a gente vai te ensinar a brincar. Então, dar condições para ele, ocupação adequada, isso é uma forma que resolve bem. Aí eu falo para os pais, olha, isso não é ruim a birra nessa idade, é bom, ele está se comunicando de forma não verbal. Agora, quando você não consegue organizar dessa forma, você pega e combina com ele, é uma combinação, né? Não é um negócio, uma negociação, uma chantagem, então é uma combinação. Se você comportar bonitinho, até principalmente para os maiores, a gente sai daqui e vai lanchar no McDonald's como você quer. Mas se você não comportar, não vai ter McDonald's. Então assim, mas aí que vem, tem que cumprir. Eu falo para os pais, você tem que cumprir. Tanto o que prometeu e não dá se ele não cumprir com o combinado. Porque se você dá... Mas aí, doutora, qual que é... Eu queria entender um pouquinho essa linha tênue entre a chantagem, que é uma coisa pejorativa, e a barganha, e a barganha, a bonificação. Como que os pais sabem que eles estão... que aquilo não é uma chantagem, que aquilo não é uma coisa ruim que eles estão fazendo e que é a parte boa? Ele tem que reforçar. Então, assim, conquistou, ganha. E muitas vezes, com um menino inteligente, manipulador, ele pode usar aquilo como moeda de barganha e começar a fazer coisas certas para sempre, por exemplo, eu quero aquele carrinho, então vou começar a bajular meus pais, fazer tudo correto uma semana para sexta-feira ganhar. E depois desanda, faz tudo errado. Sim. Então, assim, é o que eu sempre digo, os pais conhecem os filhos melhor que ninguém. Melhor que o professor da escola, melhor que os terapeutas, médico, tio. Então, assim, você sabe o limiar de compensações ou penalizações. Eu tenho paciente que ele vai muito bem com penalizações. Agora, eu tenho pacientes que dependendo da penalização, desanda tudo, perde o respeito. Entendi. Ele já banaliza, ele fala, ele vai me tirar alguma coisa mesmo. Então tem menino lá que já foi tirado o celular, menino maiorzinho. O celular foi tirado, o direito de ver TV, a novelinha que ele gosta, foi tirado tudo, já arrancou tudo, então vou causar. Porque já não tem mais nada para ser tirado. Não tem nada a perder, Nada a perder. Então, assim, bom senso e boa vontade. E sempre, a bonificação tem que ser um fator motivador relacionado. Por exemplo, eu falo sempre, para conseguir colocar a criança para dormir, coloca uma estrelinha no teto, fluorescente, como a gente tinha antigamente. Então, assim, dormiu a noite inteira na cama, ele fez a parte dele, ganha uma estrelinha. 10 estrelinhas, ganha um cinema com pipoca, alguma coisa que ele queira. Sim. Então, ele tem que conquistar as 10 estrelinhas. Essa motivação dele, já tenho 2, vai tá 3. E aí apaga a luz, as estrelinhas, aí fala que as estrelinhas estão ali para cuidar dele na hora de dormir, né? Que a mamãe é uma estrelinha, o papai é uma estrelinha, se for menor a criança. Sempre dá condições, transportar para esse simbolismo, a emoção, isso aí motiva a criança. O carinho, isso. E não simplesmente uma coisa. Isso é importante. Então eu falo para meus pais, bom senso e boa vontade. Isso é uma orientação geral. À medida que eu vou conhecendo a criança, muitas vezes os pais têm dificuldade de conhecer o próprio filho. Aí eu falo, olha, ele é muito esperto, ele pega a coisa fácil. Então a gente se apoia no que ele tem de melhor para arrumar o que está ruim. Então, por exemplo, se a atenção dele a gente consegue quando a gente motiva, dessa forma de dar simbologia, vamos pegar nisso. Então, tudo a gente faz dessa forma. Agora, se ele já é mais, melhor, ele se cobra muito, quando erra, ele fica chateado. Então, a gente pode, de vez em quando, colocar uma penalizada, né, uma penalidadezinha. Mas aí a questão, as vós são muito assim, de pegar e promete, se você comprometer, a gente vai lá comprar aquele brinquedo. Mas aí a avó pega e dá, ele comportando ou não. E aí depois ela volta lá reclamando que o menino bateu nela, bateu no rosto dela e que ela não tem autoridade. Aí eu falo, olha, então, isso aí a senhora está colhendo o que plantou.
Então, a autoridade tem que ser conquistada. E não é culpa da criança. Ela está simplesmente agindo conforme o ambiente que foi proposto. E as punições, quando que elas ali passam dos limites, assim, a questão de um tapa, a questão do grito, a questão da ofensa, como que isso fica para a criança? Eu sempre falo para os pais que tem que, óbvio, eu conto com bom senso e boa vontade, mas muitas vezes tem crianças que vêm para mim com transtornos que é genético, e os pais têm transtornos. Então, eles têm seus limites também emocionais. E eles chegam, que eu chamo do cérebro reptiliano, que é o cérebro rudimentar, primitivo, que ele é instintivo. Então, que todos nós chegamos, e o limiar é muito variável. Então, de repente, em vez de estar sendo controlado pelo cérebro racional, né, prosencéfalo, a gente remete na hora do nervoso para o reptiliano, que é o instintivo. É quando ocorrem os crimes passionais e tudo isso é explicado. Então, os pais, eu tenho que, então, controlar, muitas vezes, o pai, que já tem um limiar baixo. Mas eu falo sempre, conversa primeiro, é a melhor coisa. E eu prefiro que coloque de castigo. Vai lá, fica lá 5 minutinhos, isso funciona muito. Algumas criancinhas já sabem que fez coisa errada e já vai direto pro castigo, nem precisa. Eu tenho pais que falam assim, 1, 2, fulano, 1, 2, não chega nem no 3. Ele já, porque o pai conquistou uma autoridade. Agora, bater, eu vou falar a verdade, que eu sou, assim, a minha opinião é que eu sou contra. Nunca vi resolver. Ver, assim, xingamentos, muito menos. Se você faz isso com a criança, ela vai fazer isso com alguém na escola. Então ela vai reproduzir. Vai reproduzir, porque a criança é imitação. Como eu sempre falo, é fruto do ambiente, porque ela está numa fase de imitação. Ela vai imitar e reproduzir tudo o que foi feito com ela. Então, aí vai criar um outro problema. A professora vai começar a reclamar que ela está agredindo os colegas e xingando colegas, professores e funcionários da escola, que ocorre muito. Então, assim, a criança vai ser o que ela é em casa. Então, quanto mais civilizado, adequado... Então, eu prefiro trabalhar o pai, que perde essa tolerância muito rápido, ter um pavio curto, do que, de repente... falar, a criança, não é que a criança está fazendo pouco, porque a senhora não sabe como que ela é em casa. Eu não sei realmente, você está com o abacaxi na mão, mas muda o seu comportamento. Certamente ela vai mudar o comportamento dela, porque se ela está inadequada, é uma reação a uma ação inadequada. E na correria os pais não percebem. E é nítido como os pais na correria não percebem que não estão dando atenção, que não estão fazendo, muitas vezes, suprindo a demanda da criança. Muitos detalhes passam batidos. Passam batidos. A gente vai continuar falando sobre isso no nosso próximo bloco, porque a análise direta vai para um pequeno intervalo e já volta. Olá, o programa Análise Direta hoje discute como lidar com a birra infantil. E a minha convidada é a neuropediatra, doutora Karina Weiman. Doutora, queria aprofundar um pouquinho mais o que a gente estava falando no bloco passado sobre essa questão dos pais, que às vezes o problema está nos pais, estão nos pais e não na criança, né? A mãe que grita o tempo todo em casa, daí quando a criança começa a gritar, fala, não grite comigo, né? A mãe que xinga o tempo todo, quando a criança aprende, não pode. Aquela mãe, né, que fala palavrão, mas chega em casa, não, você não repita. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Me fala um pouquinho disso, como os pais também podem se perceber. Então, isso é muito comum, muito. Então, para a gente adequar o comportamento infantil, a gente precisa adequar o ambiente que ela vive. E na minha consulta, muitas vezes a gente não consegue esgotar tudo isso na primeira, a gente no retorno então complementa, mas já no início a gente percebe o que está inadequado em casa e a gente tenta orientar. Eu faço intervenções em casa, no consultório, para tentar adequar essa relação pai-filho. E muitas vezes a rotina é desorganizada. E eu tento mapear a rotina da criança desde quando nasceu até hoje,
por exemplo, muitos pais moram no casa dos avós porque o apartamento não ficou pronto. Sim. E aí naquele determinado período do desenvolvimento infantil ele teve uma atenção exagerada, muito mimo, muita aquela coisa, ou foi criada pela avó e não pela mãe. Então isso tudo eu preciso entender e para entender também o porquê que ele está hoje tendo uma rotina daquela forma. De repente foi como a mãe foi criada, né? E ela repassa o que ela aprendeu. Então eu preciso entender a rotina, quem mora na casa, quem busca na escola, quem leva para a escola, se ele gosta, como é esse buscar, se o pai está irritado, fica xingando no trânsito. Então eu tento mapear tudo, o ambiente que a criança está, para justificar a sua reação, o seu comportamento, para ver o que é normal pelo que está sendo ofertado para a criança e o que foge do normal. Sempre olhando para o mais, né, os excessos e as faltas. E é muito comum hoje a gente percebe muito que os pais o pai é ausente muitas vezes, a mãe trabalha muito e é mais presente do jeito que ela pode, mas se sente culpada porque não é o presente o suficiente. E aí vem aquela oferta de mais do que a criança precisa e não percebe que a criança está crescendo e que a criança é inteligente e que ela pode mais. Então vai lá, compra tênis de velcro, porque é mais prático para arrumar a criança para ir para a escola, e não compra o de cadarço, porque aí tem que esperar, né, a criança amarrar. Sim. E a criança não consegue, mas de repente a criança já está com 7 anos, já tem condições de amarrar, e ela não percebeu, e ela não atribui alguns afazeres para a criança para agilizar a vida dela. Isso é instantâneo, natural, instintivo. Ela não percebe e vai assumindo tudo, centralizando, porque ela é responsável, porque não pode, o pai não faz essa parte e tal. E ela pula etapas e não percebe. E de repente o menino cresceu e quer que ele faça tudo. Aí isso sobrecarrega ele e ele surta, né? Porque ele não passou pelas etapas adequadamente. Sim. Então, isso acontece muito. Então, assim, a gente tem que definir em que momento a criança está, se ela passou por todas e se de repente agora estão cobrando dela de uma forma que sempre cobrou, foi de repente, e trabalhar isso. E aí isso acontece, por exemplo, os pais colocam para dormir entre os dois. Onde ele dorme? Na cama própria, quarto próprio? Não, é entre nós dois. Para até facilitar durante a noite, quando for porque levantar. Não tem que levantar. Sim. Aí que levanta e tenho que eu tô cansada, amanhã eu acordo cedo, então eu boto já para dormir com a gente. Uhum. E dorme no horário que os pais dormem. Só que os pais chegam tarde. E aí até arrumar toda a casa. Então eu acabo dormindo meia-noite, 1h. E a necessidade de sono da criança é muito maior. E aí ela já acorda estressada, porque aí ela é acordada para deixar na creche ou na escolinha às 7 da manhã. Sim. Então, assim, é uma criança pilhada. Ela é muito agitada e desatenta, em consequência, e vai alimentando uma ansiedade do ambiente. Uma ansiedade que já é dos pais e passa para a criança. Então, primeiro a gente tem que entender a rotina e adequar essa rotina. Com isso, a gente pode identificar e ajustando, dentro, óbvio, da possibilidade. A gente respeita a logística da família, tem coisa que não dá para mudar. Eu já escrevi carta para emprego, mudando a mãe de turno para arrumar o sono da criança. O que depender de mim a gente faz, mas eu deixo claro para os pais. Eles têm que fazer a parte deles e a criança dela. Então, sai do meu consultório, todo mundo com tarefa, dever de casa. Falo, para você é isso, para você é aquilo. Falo para a criança sem fazer higiene do sono, quando é claro, se ela tem já idade para entendimento nesse sentido, ou se não para os pais, e cobro de quem eu dei a tarefa. Sim. E eles fazem bonitinho, volta no retorno, eu falo, e aí, você fez seu dever? Explico para a criança, vocês estão aqui porque você está dando trabalho nisso, mas isso não é culpa sua, foi por conta disso, então nós vamos arrumar tudo, você vai ser mais inteligente da turma, você vai ser, está tudo certo, mas você tem que contribuir. Eu faço minha parte, a mamãe é dela e você faz a sua. É a coisa mais bonitinha. E é bom você usar, materializar aquilo, não deixar só no verbal. Eles precisam ver, você precisa usar outros sentidos, né? Não só a visão, a audição. Então, quanto mais sentidos tiver, melhor. Então, materializar, concretizar aquilo é bom. Então,
faz um quadrinho dos reforços, por exemplo, segunda, as tarefinhas que ele tem que fazer, terça, ele vai ticando, ou ele vai colando uma estrelinha de imã, se for um quadro de imã, ou uma etiquetinha. Isso é um motivador para ele, é uma forma de fazer ele cumprir, ele vigiar se ele está sendo cumprido, se organizar. É uma forma, a gente fala que tem que dar condições para ele desenvolver estratégias compensatórias. Então, assim, a mãe dá condições de ele se organizar. E ele se sente importante, porque ele já está gerenciando, né, a vida dele. Ele já está se organizando. Então, ele se sente importante, já vai dando autonomia. Só de eu ter tirado uma criança de 4 anos da cama e dos pais e ir para a cama dele, a criança chegou no meu consultório 4 semanas depois, outra. Jura? Tão autônoma, os pais ficaram encantados. Falaram assim, nossa, parece um hominho, faz tudo agora. Ele vai lá e faz. A gente não precisa ficar fazendo por ele. Falei, então, porque vocês acreditaram nele, respeitaram. Então tem que acreditar no potencial da criança. Uma coisa pequena, tipo amarrar sapato, é importante para a criança. É que às vezes a mãe protege demais, né? Aquela coisa do bebezinho que, sei lá, tentou por anos ter, ou trata a criança mais velha como se fosse um neném. Os pais também pecam por esse aspecto. Muito. Outro dia no consultório, uma mãe fez uma FIV, né, uma fertilização in vitro, porque tentou a vida inteira engravidar, nunca conseguiu, por endometriose, algum problema dela, e aí ela fertilizou, teve a criança, e hoje ele tem 12 anos, mas ela agora caiu a ficha que ela tratou ele como um neném a vida inteira. E hoje ele está aí, a gente tem isso, inclusive na PAI a gente atendia muito, e agora no consultório eu percebo que tem muitos que ficam na condição de deficiente intelectual, de retardado mental mesmo, porque foi tratado como bebê a vida inteira. Ele não foi dado linha para ele, então ele não se sente capaz. Estímulos. Não teve estímulo, então ele não conseguiu explorar o potencial cognitivo dele. E aí ele foi, vamos dizer assim, retardado, retardaram ele, né? Igual hoje eu falo com algumas crianças que autistam algumas crianças ficam retardadas porque a mãe, e de repente são crianças inteligentíssimas, com altas habilidades cognitivas, mas a mãe, ela trata tão, eu chamo de filho de vó, nada contra as vós, até comentei outro dia de uma aula que uma avó ficou brava, mas não é culpa da avó, a avó tem todo o direito de brigar, mas uma vez na semana ela pode fazer tudo de errado, é permitido tudo na casa da avó, e a criança tem que ter essa distinção. Na casa da avó pode, mas na casa dos pais tem rotina, tem organização, tem que ser respeitado. Então, assim, agora, dar de tudo, botar a criança numa bolha ou ficar muito super protegido, muitas vezes eu tenho que identificar o problema da mãe ou do pai que perpetua aquilo. Tenho crianças que estão vindo muito, crianças de 3, 4 anos que mamam de madrugada. Acorda de madrugada para mamar, isso é um absurdo. Os pais vão ficar exaustos. 3 horas todo dia. E dormem entre os pais, para facilitar. 3 horas é um reloginho. Desperta chorando e se não põe a mamadeira, não dorme. Isso é uma necessidade da criança, tá certo. Só está na fase errada. Porque é uma forma, a fase oral, que vai até os 2 anos, que quando finda, por volta dos 2 anos, que finda a fase oral com o desmame, é uma demanda emocional que está junto, não é só alimentar. Sim. Ela conforta através da boca, que é o órgão mais sensível. Então, assim, ela tem crianças no consultório que percebe com 3 anos, eu até repreendo quando eu sinto mais à vontade, para ver como que ela vai reagir. Falou, assim, não pode. Ela vai lá, se pendura no peito da mãe, com 3 anos, que é o conforto dela. Sim. Igual quando a criança machuca e bota a chupeta na boca para acalmar. É o conforto dela. Isso é normal na fase errada. Então, ela tem que passar por esse desmame, por esse desapego, de forma adequada, que senão se traumatiza, for uma coisa assim, arrancada dela, ela vai mostrar prejuízo na fase adulta. Então, tem que pegar e tirar aos poucos, e trocando, transicionando. E isso tem o objeto transicional, que é a criança tira toda aquela carga emocional que ela deposita na mãe e transfere para o objeto. Então, aí ela tem um cheirinho para dormir, um ursinho. Então, tem que substituir, não é para retirar.
tirar assim o chão da criança de aporte emocional. Tem que substituir. Isso os pais têm que saber e têm que fazer de forma adequada. E o que a gente percebe, doutora, então, que a birra, ela vai muito mais além do que foi a minha pergunta inicial, isso é uma questão de educação. A gente viu que tem várias vertentes aí, que não somente os pais, mas a gente tem que olhar para as nossas crianças, às vezes, olhar para os pais e olhar também para as crianças de uma forma diferente, né? Exatamente. A gente tem que entender que tem o normal dentro do desenvolvimento. O ambiente tem vários fatores, os pais têm seus fatores, a criança dela, o ambiente dela, então a genética dela, tem que olhar para vários fatores, tentar facilitar tudo, arrumar tudo para justamente organizar e deixar mais harmônico e adequado. Perfeito, doutora. Quero te agradecer demais por essa entrevista. Eu que agradeço. Acho que tem muito mais ainda para a gente entrar neste assunto, para conhecer um pouco mais as nossas crianças, fazer aquele autoconhecimento. Queria que você deixasse os contatos seus para quem quiser te achar, se você tiver um site. A gente tem o Neurokinder, que é a clínica fundada justamente para dar orientação aos pais. A ideia é que os pais, a gente percebe essa dificuldade dos pais de organizar o ambiente familiar, as demandas da criança. Então lá você vai poder achar assim alguns conteúdos importantes para desfraude, para como organizar a higiene do sono, que é importante na questão da birra, porque piora o comportamento da criança no dia seguinte. Muitas vezes vem com hiperatividade, déficit de atenção e não é. Só de arrumar o sono, o ambiente familiar, a gente percebe que a criança melhora. Então, assim, lá no Neurokinder, com K, então é Neurokinder, KINDR. Pode jogar no Google que você acha, no Facebook a gente também tem, e podem mandar perguntas se precisarem, né, de acordo com o tema abordado, a gente tenta responder e auxiliar os pais no sentido de lidar com a criança. E eu sei que você já é de casa, doutora, então eu deixo aqui mais uma vez o convite para você voltar quantas vezes você quiser, para poder dar todas essas informações para o nosso público, tá bom? Muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu que agradeço, Renata, a oportunidade de falar de um tema muito importante. Então, até um próximo, com certeza. Se Deus quiser. Pessoal, nós conversamos aqui com a doutora Karina Weimann, falamos um pouquinho sobre como lidar com a birra infantil. Descobrimos que a gente tem que olhar também para a gente, né? Como pais, como seres humanos, descobrir as nossas lacunas para também achar as lacunas dos nossos filhos. Bom, hoje a gente fica por aqui para você ver este programa, outros, rever também, dar uma olhada no nosso canal do YouTube, o Análise Direta no canal do YouTube, no Facebook, Programa Análise Direta, ou então também você pode fazer a sua participação através do nosso WhatsApp, mandando aí seus comentários, suas sugestões, que a gente está aqui por vocês. Então é só você mandar para o nosso WhatsApp no 011, é São Paulo, tá? 992247760. Se você tiver em uma outra localidade, num outro país, você coloca o 05511 na frente do 992247760. O programa Análise Direta fica por aqui. Vejo vocês num outro programa. Um beijo, até mais.